O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e já agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia, né? Até mesmo nas redes sociais, pelo seu incentivo pelo programa. Muito obrigada. Gratidão define tudo isso. Hoje a gente traz um assunto que é de suma importância, né? Na verdade, a gente tenta sempre trazer assuntos muito importantes aqui para o programa e até mesmo quando tem sugestões de vocês, telespectadores, isso é muito legal. E nós estamos trazendo hoje a questão da obesidade, né? Que é um problema mundial, podemos dizer, né? Realmente muitas pessoas estão adoecendo devido à obesidade e isso é uma grande preocupação de nós, profissionais da saúde, que a gente pode fazer pelas pessoas para contribuir de alguma forma. Hoje eu estou recebendo aqui no programa a endocrinologista, a doutora Camila Campos. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e com todo o seu público. Então, doutora, como é que a gente pode definir a obesidade, né? Ela realmente é considerada uma doença ou seria uma pré-doença? Como que funciona? Bom, a obesidade é uma doença, é um problema de saúde pública e eu brinco que é uma doença, ela tem um CID específico, né? Então ela está classificada lá no nosso Código Internacional de Doenças. E a gente tem vários meios de avaliar a obesidade, mas o mais difundido, o mais fácil, que a gente consegue fazer em qualquer lugar do mundo, para todo mundo falar mais ou menos a mesma língua, ainda é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Né? Então, quando a gente pega o peso do paciente dividido pela altura ao quadrado, a gente vai achar um resultado. Se ele está acima de 30, aí a gente consegue classificar esse paciente como obeso, né? Então, ainda é o nosso principal método de avaliação, né? Quando a gente fala em uma população global, assim. Certo. Nós podemos dizer que a obesidade tem algumas causas específicas ou não necessariamente? Na verdade, ela é uma doença multifatorial, não, são várias causas, né? Então, a gente pode ter uma predisposição genética, a gente sabe então que famílias que têm tendência a ter uma maior obesidade, a gente tem a exposição ambiental, então o nosso microambiente, a nossa sociedade, ela hoje mudou em termos de perfil alimentar, em perfil de atividade física, em perfil de horas de sono, então a gente tem um componente também ambiental, então é uma somatória de fatores que no fundo vai ser um paciente geneticamente predisposto num ambiente desfavorável para manutenção de peso. Certo. Doutora, em relação à questão da origem da obesidade, a gente pode dizer que ela é genética, hormonal, por ingestão de alimentos. Recentemente até li um estudo, não sei se a doutora já ouviu falar, de que nem sempre a genética, tem algumas pessoas até que defendem que a obesidade não tem essa questão de genética, porque dizem que quem quer, né, quem faz por onde consegue emagrecer. Até nesse caso, eu até assisti um programa também que mostrava duas pessoas que eram da mesma, irmãos, né, que eram da mesma família e tal, e aí um se alimentou completamente errado e o outro saudavelmente, e o que alimentou saudavelmente, óbvio, ficou magro e o outro não, né? Então, eles colocaram como exemplo de que se a pessoa conseguir ter a prática do exercício, se alimentar bem, a genética, nesse caso, não vai influenciar, né? Isso é verdade ou não? Então, a gente tem algumas causas de obesidade genética, algumas doenças genéticas que cursam com obesidade. Então, vamos lá. Quando eu tenho deficiência de leptina, que é um hormônio que nos traz saciedade. Então, o paciente que tem deficiência de leptina, ele vai cursar com uma obesidade grave e é uma deficiência genética, né? Ele tem uma deficiência nesse gene que produz esse hormônio que seria a leptina. Então, isso é uma causa puramente genética, né? Agora, realmente, o nosso ambiente, ele é muito mais determinante na gênese da obesidade do que a genética. Então, se a gente pegar gêmeos, né? E eu colocar um gêmeo aqui no ocidente, numa alimentação de junk foods, de fast foods, uma alimentação irregular, e eu colocar um outro irmão, né, num microambiente de uma alimentação mais saudável, a gente vai ter uma discordância
importante do peso entre eles. Então o ambiente ele é muito mais determinante do que a genética, mas existem algumas causas bem específicas de obesidade geneticamente determinadas e de tratamento bem mais difícil, né? Porque vão ser mais refratárias às mudanças de cotidiano, né? Porque já é uma carência genética mesmo. Acredito até que a doutora ouve no consultório, porque tem algumas pessoas que às vezes usam isso como desculpa, né? Ah, eu comecei, até tentei, mas todo mundo da minha família é gordinho, então é um... O que a gente acredita, né, Gabi, é que esse paciente ele já está num microambiente ruim, entende? Então a gente já tem uma família que tem um hábito alimentar irregular, a gente já tem uma criança que vive naquele microambiente de uma alimentação irregular, né? E que, então, o ambiente genético, mas o ambiente familiar também vai ser importante, né? Então é uma somatória desses fatores. A gente tem algumas alterações hormonais que podem causar, né? Então desde doença de Cushing, desde uma alteração de função de tireoide que pode influenciar, não é causa de obesidade, mas pode influenciar no peso. Por isso que é multifatorial e por isso que o tratamento também é complexo, né? Porque eu não consigo com um tratamento atingir todos os pontos, né, da origem da obesidade, né? Então você tem que ter um tratamento que seja multifatorial, que haja em vários pontos para a gente conseguir um sucesso lá no final. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta conversando um pouquinho mais sobre a obesidade.